Com a paz do Senhor Jesus, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para aqueles que se interessam pela verdade como se dá o processo de manipulação da maioria, ou quase na totalidade, dos pregadores religiosos. Quando a pessoa ele deixa de atender a Jesus como mediador de sua vida, para atender aos pregadores de igrejas como seus mediadores entre Deus e eles, já que esses pregadores, a maioria deles, talvez de 100 se escape um ou dois, no máximo, dos que não fazem isso, mas temos que colocar a prova para ver se realmente não fazem isso, eles tendem a passar a ideia de que ao atrair as pessoas para suas igrejas, Deus vai, através daquela pregação, vai falar com o indivíduo. Isso sim é uma falsa mediação. Isso é tomar o lugar de Jesus. Isso é não dar oportunidade às pessoas a experimentar o que é ouvir a voz do pastor que deu a vida na cruz para seguir as pregações dos líderes. E bem sabemos que quase na sua totalidade de líderes de igreja, pastores de igrejas ou pregadores dentro dessas igrejas, eles vão dentro das mensagens, eles vão incutir as doutrinas que na cabeça deles são crenças reveladas por Deus. E com isso as pessoas elas nunca vão perceber que estão sendo enganadas. E eu vou mostrar isso aqui nesse texto aqui em Ruth, capítulo 2, verso 8. Como se dá a manipulação? Vamos lá. Quando você tem Jesus como teu único mediador, você não tem como usar Jesus para manipular ninguém. Você só pode fazer isso usando a Bíblia. Você dando a conotação à Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus. Então com a Bíblia, a palavra de Deus, eu formo igrejas, eu crio novas religiões, eu crio doutrinas que eu vou buscar de qualquer jeito dentro da Bíblia a justificar as minhas crenças ou crendices. E daí eu vou me tornar um mediador na vida daqueles que me ouvem. Preste atenção, eu vou mostrar como se dá aqui esse truque, essa farsa religiosa, para que você aprenda a seguir a Jesus como teu único mediador, aquele que deu a vida na cruz por você. Não aquele que não morreu por você e se tornou seu pastor. Deu para entender? Então vamos lá, faz de conta que agora aqui eu estou dentro de uma denominação. E eu sou um pastor, pregador dentro dessa denominação. Então eu vou aqui agora incorporar o pastor Paulo, ungido pela igreja ABB. Pronto. Paulo agora aqui é o pastor ungido. Opa, pastor ungido, eu já tomei o lugar de Jesus. Primeiro, que Jesus é o único pastor que deu a vida na cruz. Segundo, é que ungido é só Jesus. Não existe essa de ungido do Senhor. Ungido é Jesus. Nós recebemos a unção do santo todos. Isso não é só o pastor, o pregador, seja lá quem for. Não. É todos que creem em Jesus. Inclusive aquele lá na cruz do Calvário que com Jesus foi crucificado. E aqueles que estão com Jesus, aqueles que aceitam Jesus, recebem a unção do santo. Como diz, João entendia muito bem sobre isso. Ele diz assim, olha, filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós. E é verdadeira, não é falsa. E vos ensinará todas as coisas para que ninguém precise vos ensinar. Isso não é só o líder da igreja, não. É todos que estiver dentro de uma igreja deveriam aprender isso para não precisar correr atrás desses mediadores, porque não são verdadeiros mediadores. E eu vou mostrar como que eles entortam as escrituras para se passar como mediador. Deus falando com o indivíduo através do pregador. Vamos lá. Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé neste momento. Amém? Certamente tem que ter um olhar profundo. Não olhe para nada, para o teto. Olhe dentro dos olhos para dar uma certa intimidar um pouco, né? Porque no pré-toque, a pessoa que vai dentro de uma igreja imagina que o pastor, debaixo de Deus, é só ele. É quase Deus falando ali dentro da igreja. Por isso que os olhares têm que ser dentro dos olhos, assim, para dar um pouco de intimidade e dizer, olha, o pastor sabe da minha vida, né? Para ele me olhar assim, me encarar assim. E de vez em quando, se você estiver pregando, você dá uma encarada assim, sabe? Aqueles olhares assim, sabe? Olhar de canalha. Dá um olhar de canalha. De chantagista. Olhar de chantagista para intimidar.
o falso poder para dar uma impressão para quem vê de que ele tem poder de enxergar o profundo da alma. Olhar de canalha chantagista para intimidar o seu próximo. Coisa que Jesus nunca precisou dessas coisas. Jesus quis trazer a liberdade do homem de conviver e andar com Deus sem precisar usar essa canalice, que eu conheço muito bem, essa canalice, como é que funciona. Mas vamos lá, amém, irmãos? Todos abriram a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus não é Jesus, nessa hora não. Nessa hora é a Bíblia que é a Palavra de Deus. Nada de Jesus é Palavra de Deus. Cadê o problema? Amém? Vamos ler aqui então em Ruth capítulo 2, verso 8. Tem que ter uma voz impactante. Você precisa intimidar. Amém, amém, amém. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Amém? Vamos, nesse exato momento, vamos nos assentar. Eu não vou usar a técnica da oração no atacado, não, porque eu acho isso um pé na paciência, você imitar o sacerdote da antiga aliança, né, querendo fazer uma oração no atacado para curar ali a todos, abençoar a todos. E Deus mandou Jesus e Jesus denunciou, né? Vós diz que Deus é vosso pai, mas vosso pai é o diabo, é o pai da mentira, que mente desde o princípio. Então eu não vou usar, não vou citar esse momento de oração, não, tá bom? Essa oração no atacado que perdoa o pecado no atacado de todo mundo ali. Vamos lá. Boaz era um homem que cultivava em sua terra, que dentre os filhos de Israel havia muitos familiares, que sempre dentro das famílias tinha alguém que se destacava, principalmente financeiramente, que se tornava senhor de outros. Geralmente eram pessoas que eram ricas, se enriqueciam mais do que os outros, e por isso se tornava dentro das famílias o remidor da família. Alguém com que a família pudesse contar com ele. Alguém de nome, alguém de respeito, alguém de posição, alguém próspero. Assim era Boaz. Boaz, ele recebeu em suas terras, da sua região, uma família. Era a família de Noemi. E Noemi, ela tinha o parentesco com Boaz. Sabe quem era Noemi? Noemi é aquela que foi para as terras de Moabe devido a uma grande seca que houve ali na região de Israel e Samaria. E ela foi para as terras de Moabe procurar viver uma vida, procurar uma vida melhor. E foi com seus 2 filhos. E tendo os filhos dela morrendo, só ficou ela e as noras vivas. Uma chamava-se Ruth e a outra se chamava Orfa. Então, Noemi põe no seu coração ir embora das terras de Moabe e voltar para as suas terras. E assim o fez e despediu as suas noras, dizendo às suas noras: vão para a vida de vocês, vão viver a vida de vocês, porque agora eu não tenho mais filhos para casar com vocês. E assim Noemi despede suas noras. Porém, Orfa beija Noemi e segue o seu caminho. Já Ruth não, Ruth seguiu a Noemi, para onde Noemi fosse, Ruth iria. Ruth chega até dizer assim para Noemi: não, eu irei contigo, aonde tu fores, irei eu, aonde tu morreres, morrerei eu, o teu Deus é o meu Deus. Nessa parte aqui, é em outro vídeo que eu vou trazer justamente essa parte, então eu vou passar por essa parte, porque eu vou trazer um outro vídeo bem justamente nesse momento em que Ruth responde a Noemi: o teu Deus é o meu Deus, aonde tu fores, irei eu. Mas esse vídeo aqui eu não vou entrar nesse assunto, eu vou agora seguir em frente. E chegando Noemi nas terras do seu povo, de sua nacionalidade, foi e orientou a sua nora, viúva, Ruth, que colhesse nas terras de Boaz. E
E justamente quando Ruth chega e se aproxima ali das terras de Boaz, Boaz responde para Ruth. Porque ele achou graça em Ruth. E Boaz disse assim a Ruth: ouve, filha minha. Agora é o texto. Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Aí nessa hora o pregador ele deixa de fechar o semblante, se desarma e procura dar um sorriso. Tudo isso faz parte de um pré-toque. Muito bem. Nós vemos aqui que Boaz era um homem de posses. Um homem que tinha condições de fazer alguma coisa por Ruth. Agora eu começo agora a desenvolver essa mensagem. E é aí que entra o bote religioso. Boaz é tipo de Jesus. Boaz é o remidor da família. E Jesus é o nosso remidor. Observe que eu poderia, se eu quisesse ser sincero, se eu quisesse ser correto, se eu quisesse libertar o povo, se eu quisesse deixar o povo seguir a Jesus, eu não ia precisar usar o nome de Boaz para depois chegar em Jesus. Eu ia dizer ao mundo que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é aquele que deu a vida por nós na cruz, que Jesus é aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Aquele que na cruz do Calvário, através do seu sangue, derramou o seu sangue para perdão de pecado a todo aquele que crê. Eu não precisaria usar o livro de Ruth, capítulo 2, verso 8. Eu apresentaria Jesus, porque se eu fizesse assim, eu seria um anunciador de boas novas. Eu ia dar uma notícia sobre Jesus. Mas eu preciso de ser um correspondente que viola a correspondência e rasga a correspondência. Mas para isso, eu tenho que pegar a Bíblia e fazer dela como a palavra de Deus. E é aí que vai aplicar agora, que eu vou romper, que eu vou abrir, violar as correspondências. E por isso eu vou precisar dar uma volta lá na antiga aliança para justificar o que eu quero dizer. Para justificar a minha pregação como mediação entre Deus e os homens. E aí começa a desenrolar essa mensagem. É desenrolar, a palavra é essa, porque é uma enrolação que eles vão enrolar para eles mesmos desenrolarem. Eles começam enrolando quando deixam de apresentar Jesus, logo para não perder o tempo dele e do povo. Ele não faz isso, ele vai para ganhar tempo e para enrolar, ele vai enrolar buscando um texto na Antiga Aliança ou em qualquer lugar da Bíblia para desenrolar naquilo que ele quer desenrolar para se tornar o mediador daquelas pessoas. Vamos lá? Muito bem. Boaz é tipo de Jesus. É o remidor da família. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Lembra do texto? Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o tipo de Boaz. É aquele que não deixa faltar nada para os seus. E vou usar o texto e pegar o nada me faltará, porque eu não posso dispensar o nada me faltará. Eu não posso ir como nos originais ali, que Davi não disse nada me faltará, mas disse não me faltará o Senhor. Mas eu preciso enxertar a minha mensagem. Eu preciso justificar a minha enrolação. E Ruth é tipo de nós, que vagava em outras terras, que andávamos sem rumo, que não tínhamos a igreja certa, que por onde nós andávamos eram promessas, falsos profetas, falsos alimentos espirituais que não enchia a alma de ninguém. Ele não vai se inserir na mensagem dele, que a pregação dele também vai encher linguiça e não vai saciar a sede e a fome de ninguém. Tanto é que as pessoas vão ter que voltar para ouvir a mensagem dele sempre. Mas ele não vai se inserir nesses enrolados que enrolam com outras mensagens. Mas ele vai, em detrimento dessas outras igrejas, ele vai implantar agora a sua. Presta atenção como funciona. Nós andávamos assim. Nós até repetíamos. Não, meu avô era católico, meu pai era católico e vou morrer católico. Nós tínhamos isso na mente, mas teve um dia que nós encontramos Noemi. Noemi
tipo daquela igreja, da igreja fiel, daquela que pode nos orientar a gente. Ele quer chegar no ponto de dizer que Noemi é a igreja da qual ele frequenta, que ele prega, que ele é o pastor, que ele é o líder ali, ou mesmo que ele seja comandado, mas ele faz o trabalho que o líder faria. É a onipresença do líder na vida do pastor pregador. O líder, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O líder de igrejas evangélicas, católicas, espíritas, todas elas, eles são oniscientes, onipresente e onipotente na vida dos seus pastores pregadores. Porque esses pastores pregadores só fazem aquilo que são mandados e orientados pelos seus líderes. Então, o grau de onisciência e onipresença dos seus líderes fundadores de suas igrejas, ele existe mesmo que o líder esteja a milhões de quilômetros de distância. Se os líderes estivessem em Marte, eles aqui na Terra ainda fariam aquilo que a onipresença, a onipotência e a onisciência do líder está na vida dele. É uma coisa impressionante sobre isso, viu? Quem sabe outro dia, né? Entraremos sobre isso. Então, Ruth era como nós éramos como Ruth. Nós andávamos por aí, ia para uma religião, para uma igreja, se deparava com engano, com mentira, com pecado, com políticas, envolvimento em políticas, e a nossa alma sempre sedenta com fome. Nós fazíamos isso. Quantos dos que estão aqui, muitas das vezes, já passou em 10, 15 igrejas, para hoje chegar diante aqui de Jesus, como Ruth chegou nas terras ali justamente com Boaz, na terra que Boaz cultivava. Hoje Deus te chamou. Hoje Deus te chamou. Você foi trazido aqui como Deus levou Ruth para cultivar ali, para pegar ali as migalhas que caíam na terra de Boaz. Quando os colhedores colhiam os grãos que caíam, as espigas que caíam, aí ficava para os mais pobres da terra, para não que faltasse alimento para os mais pobres. Assim é a sua vida hoje como Ruth. Foi para isso que você veio aqui hoje, para não te faltar nunca mais alimento. Olha, essa pregação é tão cínica, que você não tem ideia do cinismo que está incutido nisso. Não vá a outro campo. Olha, o Boaz aqui é tipo de Jesus. É o que ele está dizendo para você aqui, ó. Não vá a outro campo. Não saia daqui dessa igreja para ir para Deus e amor. Não saia daqui para ir para a Assembleia. Ele não vai dizer isso. É palavras subliminares. Ele não vai dizer categoricamente, não saia daqui para o catolicismo, não saia daqui para o espiritismo, não saia daqui para a igreja Testemunho de Jeová, ser Chunuê, ser ontologia. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer em entrelinhas, outro campo. E alguma parte da mensagem será dito que o outro campo são igrejas. E ele vai pegar justamente esse texto aqui, olha, não vá colher em outro campo. É nesse ponto aqui que você será fisgado com o engano e com a mentira. Não vá a outro campo. Deus te trouxe aqui como Ruth. E aquilo que tu disse, o teu Deus é o meu Deus. Aquilo que tu disse para Noemi, hoje à noite aqui vai se cumprir na tua vida. O Deus que está operando aqui, a grande obra que Deus está fazendo aqui, está fazendo na tua vida, porque o nosso Deus é o teu Deus, meu irmão. Se eu hoje ouvisse uma pregação dessa na igreja, eu dizia assim, olha pastor, deixa eu falar uma coisa com você. Você pode até dizer que esse Deus é o meu Deus. Eu acredito que o Deus que te salva no teu coração não é o mesmo da denominação que você serve. Porque o Deus da denominação que você serve é conivente com engano, com mentiras. Mas eu acredito no Deus maravilhoso que está na sua vida, que te salva, para te salvar. Aí eu entraria em choque facilmente com uma denominação dessa. Por isso que eu nem aceito convites e nem vou por isso. Porque eu não quero perturbar a vida dos outros. Porque eu não conseguiria ouvir uma situação dessa e ficar calado, não dizer nada. Então eles iriam enfatizar aqui, olha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Nem tão pouco espaço daqui é esse limite.
Você não tem mais motivo de sair daqui para procurar uma outra igreja. Porque é aqui que vai ter alimento para você. Ele vai... É uma substituição de informações. Que a informação verdadeira que é em Jesus que nós vamos construir as nossas vidas. É em Jesus que nós vamos basear as nossas vidas. É a mente de Cristo que nós estamos querendo todos os dias de nossas vidas. Eles não vão fazer isso. Eles vão pegar primeiro, levar você lá aqui em Ruth 2, capítulo 8. Capítulo 2, verso 8. Te mergulhar no imaginário. Porque isso aqui na vida de Boaz aqui é uma narrativa, é um histórico, uma história que aconteceu em Israel. Mas quando insere você nisso aqui, está inserindo você no imaginário. Sabe por que está no imaginário? Que mesmo nós tendo Jesus, mesmo nós amando a vida eterna, com a esperança da vida eterna, nós passamos perrengue nesta vida. Falta às vezes justiça justa conosco. Para muitos falta emprego, para muitos falta saúde, para muitos falta liberdade. Você está entendendo? Mas quando eles pegam na mensagem que inserem você aqui em uma história que já passou, ele insere você na ilusão e te conduz para a ilusão. E para você amanhã colher no campo deles, que é a igreja dele que ele está pregando. Isso é um truque. As pessoas, quando elas saem de uma pregação dessa, porque você não pode tirar nada da subconsciência humana. Você só pode suplantar. A informação é que em Jesus eu estou. A informação é que eu não posso sair de Jesus. A informação que o campo da minha vida é Jesus. Deu para entender? Mas quando eu levo as pessoas, o pregador, o falso mediador, leva as pessoas a inserir ela dentro de uma história que já passou, ele está levando a pessoa pelo campo da ilusão. E por isso que elas têm que voltar no outro dia para ouvir outra pregação, ouvir outra mensagem, ouvir outra malícia. E por isso elas vão morrendo de fome e sede o tempo todo. Mas Paulo, e se eu quisesse usar aqui... Ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém daqui ficarás com as minhas moças. Eu poderia usar isso aqui, se eu quisesse usar o truque deles. Eu iria dizer, não, aqui não é igreja não fica em igreja nenhuma não, você tem que ficar em Jesus. Eu poderia dizer isso aqui. Mas você acha que Jesus precisa disso? Sabe do que Jesus precisa? É se alegrar com o trabalho que ele fez por nós na cruz do Calvário, que ele deu sua própria vida. E ele se alegrar quando nós cremos nisso. É isso que Jesus quer. E eu digo para você, você não precisa de um campo religioso. Você precisa estar em Cristo Jesus e Cristo Jesus está em você. E essa promessa Jesus fez para você. Aquele que estiver em mim, nova criatura é. Eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Se você ficar atrás desse tipo de pregação aqui, amanhã você vai tomar raiva do campo de Boaz aqui, aí o sujeito lá vai te levar lá para ser um Daniel na igreja dele. Aí depois de 10, 15 anos, depois que tu ajudou a enriquecer aquela igreja, tu vai agora enriquecer uma outra que vai dizer agora, que vai te introduzir agora no campo de José. Você agora vai ser, sabe o quê? Agora você vai estar num feixe de lenha de graveto de José. É assim que funciona. Aí você vai para uma outra igreja e outro vai dizer assim, eu vou pregar uma pregação maravilhosa. Você vai ser um criado de Abraão. Aí vai te introduzir para depois dizer para você que Jesus te salva. E por isso vão enganando e sendo enganados. Essa mensagem aqui, disse Boaz a Ruth, aconteceu em Israel, a história aconteceu. Mas quando ela é pregada nesse intuito de fazer você permanecer dentro do campo religioso de alguém, ela é mentirosa. Ela mente. É por isso que eu digo, a falsa mediação leva o homem ao erro. Você não precisa de falsos mediadores, pregadores. Você precisa de Jesus como teu único mediador de tua vida. E você pode ter a Jesus aonde você quiser, todos os dias da tua vida.
sem precisar se submeter a esse tipo de pregação enganosa. Amém? Eu vou trazer o segundo vídeo no livro de Ruth. No livro de Ruth, o segundo vídeo, eu vou tratar daquele assunto lá que eu deixei para trás. O teu Deus é o meu Deus. E aí vocês vão ver o que é como a falsa mediação através de pregação consegue enganar as pessoas. Amém? Com a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, aqueles que querem Deus. E aqueles que não querem Deus, com a paz do Senhor Jesus também, para que sua alma se alegre em Cristo Jesus, mesmo sem conhecer quem Ele é. Amém? Vou desligar aqui. Um abraço.